Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à parte 2 da aula 2 da nossa disciplina de análise de variável instrumental sobre estimadores para análise de variável instrumental. No vídeo de hoje, então, nós vamos conversar sobre o método de regressão por mínimos quadrados em dois estágios. E esse vai ser, então, o método que vai receber mais atenção ao longo de toda a nossa disciplina, tanto nas aulas teóricas quanto também nas aulas práticas. Nós vimos, então, no vídeo anterior, o estimador de Valde, que era basicamente, então, uma razão de dois números. O coeficiente da associação entre z e y no numerador e o coeficiente da associação entre z e x no denominador. E nós vimos, então, exemplos do estimador de Valde na situação em que z, em que o nosso instrumento é uma variável dicotômica. Mas e se z tiver múltiplas categorias ou se for uma variável numérica, seja ela uma contagem ou uma variável contínua? Nessa situação, então, a gente vai utilizar uma outra ferramenta de estimação, que é justamente a regressão por mínimos quadrados em dois estágios, que eu vou, então, representar ao longo dessa aula e de aulas futuras também, por essa sigla aqui, MQ2E, mínimos quadrados em dois estágios. E o que é, então, essa metodologia dos mínimos quadrados em dois estágios? Simplificando um pouco, pessoal, para a gente entender isso de uma forma um pouco mais intuitiva, um pouco mais conceitual, é como se a gente realizasse duas regressões lineares em sequência. A primeira delas, então, que seria o estágio 1, a gente utiliza essa regressão para estimar valores preditos da exposição com base no instrumento. E na segunda regressão, então, que seria o estágio 2, a gente estima o efeito causal da exposição sobre o desfecho usando os valores preditos no estágio 1. Então, por isso que é em dois estágios, porque a gente faz duas regressões em sequência, o estágio 1 e o estágio 2. E por que então que a gente faz esse processo de duas etapas? Porque no estágio 1, pessoal, a gente gera uma variável na mesma escala da exposição, porém sem nenhuma correlação com confundidores. Afinal, toda a variabilidade dos valores preditos vem do instrumento. Pensando então, pessoal, o que a gente faz no estágio 1? A gente faz uma regressão linear em que a gente tem como variável dependente a exposição, o x, e como variável independente o instrumento, z. E com base nessa regressão, então, a gente estima valores preditos de x, ou seja, valores preditos de x com base em z. Nessa variável, então, de valores preditos de x, a escala dessa variável é a mesma escala de x. Se x for, por exemplo, miligramas por decilitro, pensando que x seja colesterol, por exemplo, então os valores preditos de x também vão estar nessa escala. Então, no estágio 1, é como se a gente convertesse um instrumento para a escala da variável de exposição. Porém, como a gente obteve os valores preditos da variável de exposição com base no instrumento, esses valores preditos da exposição não vão ter nenhuma correlação com confundidores, nem nenhuma outra fonte de associação com o desfecho, a não ser um eventual efeito causal da exposição sobre o desfecho, pensando, claro, que os pressupostos de relevância, independência e restrição de exclusão são válidos. Então, é como se no estágio 1 a gente criasse uma versão do instrumento na escala da exposição e, ao fazer, então, uma regressão no segundo estágio do desfecho como variável dependente no valor predido de x como variável independente, a gente vai ter, então, uma estimativa de efeito que se refere a mudanças no desfecho para cada aumento de uma unidade na exposição. Vamos, então, pessoal, tentar entender um pouco mais de detalhes cada uma dessas etapas do estimador de mínimos quadrados em dois estágios. Então, no estágio 1, como eu já mencionei brevemente, nós estimamos os valores preditos da exposição com base no instrumento, e nós fazemos isso, então, através de um modelo de regressão linear. Então, no primeiro exemplo aqui, supondo que z seja uma variável numérica, então, assumindo uma relação linear entre z e x, ou até uma variável dicotômica, nós temos aqui, então, a equação do modelo de regressão linear, em que a nossa exposição vai ser igual a um intercepto, que eu estou chamando aqui de gama subscrito zero, ou simplesmente gama zero, mais o coeficiente do instrumento, gama 1, vezes o instrumento, mais os resíduos. Notem, pessoal, que aqui os coeficientes eles têm um acento circunflexo, indicando, então, que são estimativas desses parâmetros. Afinal, nós trabalhamos com amostras finitas no mundo real.
Com base nesse modelo, então, nós temos que o valor predito de x, que eu estou também chamando aqui de x circunflexo, é simplesmente, então, o intercepto mais o coeficiente de z multiplicado por z, ou seja, excluindo aí, então, o resíduo. Agora, supondo, por exemplo, que z tenha 3 categorias, né, A, B e C, a gente teria, então, que o valor predito da exposição seria o intercepto, que corresponde, então, à situação em que z é igual a A, mais um coeficiente referente à categoria z igual a B, e mais um coeficiente referente à categoria z igual a C. Aqui um terceiro exemplo, supondo que z seja numérico e assumindo um efeito não linear, a gente teria então que o valor predito da exposição seria então um intercepto mais tanto um termo linear quanto um termo quadrático para z, e assim por diante. Então a gente pode fazer diferentes aí especificações dessa regressão no estágio 1. Na prática, pessoal, em geral, a gente utiliza essa primeira especificação aqui, caso z seja dicotômico ou numérico, então no caso a gente costuma assumir uma relação linear entre z e x, ou essa segunda especificação aqui, no caso de z ser uma variável categórica com mais de 2 categorias. No segundo estágio, então, pessoal, do método de regressão por mínimos quadrados em 2 estágios, nós vamos utilizar esses valores preditos da exposição que nós calculamos no estágio 1 como variável independente e o desfecho, o y, como variável dependente. Dessa forma, então, nós vamos estimar o efeito de x sobre y utilizando a regressão linear. Numa situação, então, em que x é numérico e a gente está assumindo o efeito linear de x sobre y, ou dicotômico, em que o efeito só pode ser linear, nós temos aqui a equação da regressão linear, em que y é igual ao intercepto, que eu estou chamando de beta 0, mais beta 1 vezes x, mais um resíduo. Notem aqui, pessoal, que não é x, né? É x circunflexo, justamente, então, representando que a gente está utilizando nessa regressão não a variável x propriamente dita, mas os valores preditos de x com base em z que nós calculamos no estágio 1. Um segundo exemplo aqui, então, pessoal, de equação de segundo estágio, em que a gente está assumindo que x é numérico, mas que tem um efeito não linear. Então, nós teríamos um termo linear e um termo quadrático para a variável x, e poderíamos, então, ter várias outras especificações desse segundo estágio. E também aqui, assim como no estágio 1, se costuma assumir que o efeito causal de x sobre y, na situação em que x seja uma variável numérica, é linear. Se x for uma variável dicotômica, essa relação só pode ser linear. Vamos então, pessoal, ver um exemplo para a gente tentar entender um pouco mais como que funciona essa metodologia. Vamos supor que as três variáveis, instrumento z, exposição x e desfecho y, são todas variáveis contínuas. Então, por exemplo, aqui, x é IMC, índice de massa corporal, y é pressão arterial e z é algum instrumento contínuo que eu não especifiquei aqui no slide. Então, como que vai funcionar essa metodologia? No primeiro estágio, nós temos a equação dos valores preditos de x. Então, que x circunflexo é o valor predito do IMC com base no instrumento z, γ0 é o intercepto, e γ1 é a mudança em quilogramas por metro quadrado no IMC para cada aumento de uma unidade em Z, seja a unidade que for. Então, a gente ajusta esse modelo de regressão linear e utiliza esse modelo para calcular os valores preditos de x. Vamos supor, pessoal, então, que a gente rodou essa análise e que a gente tem os seguintes parâmetros de intercepto e de coeficiente do instrumento. E aqui, então, nós temos um exemplo com 5 indivíduos, indivíduo 1 a 5, e para cada um deles nós temos o valor do instrumento. Então, qual vai ser o valor predito de x, né? Qual vai ser o valor de x circunflexo? Será, então, o intercepto. Notem que todos aqui os valores começam com o número 22, mais 2, que é o coeficiente, então, do instrumento, multiplicado pelo valor do instrumento. O valor do instrumento no indivíduo 1 é menos 1, então, 2 vezes menos 1. O valor do instrumento no indivíduo 4 é 0,5, então 2 vezes 0,5. E fazendo, então, essa soma do intercepto mais o coeficiente do instrumento vezes o valor do instrumento, nós vamos ter, então, aqui os valores preditos de x para cada um desses indivíduos. Nesse exemplo aqui, para o indivíduo 1 foi 20, para o indivíduo 2 foi 21, para o indivíduo 3 foi 22.
e assim por diante. No segundo estágio, então, pessoal, nós vamos utilizar esses valores preditos de x. Como? Fazendo, então, uma regressão linear do desfecho como variável dependente em x circunflexo como variável independente, gerando, então, essa equação aqui, em que y circunflexo é o valor predito de pressão arterial, com base nos valores preditos de MC, ou seja, com base em x circunflexo, beta 0 é o intercepto e beta 1 é a mudança em milímetros de mercúrio na pressão arterial, ou seja, mudanças no desfecho para cada aumento de 1 kg por metro quadrado em x circunflexo, ou seja, para cada aumento de uma unidade na exposição. Nós faríamos, então, essa análise no Stata, pessoal, de forma bem simples. O primeiro estágio seria uma regressão linear de x sobre z. Calcularíamos, então, os valores preditos de x com base em z, que eu estou chamando aqui, então, de x underline p. Então, onde no slide aqui diz x circunflexo, aqui nessa caixa no canto seria x underline p. E no estágio 2, então, nós fazemos uma regressão linear de y como variável dependente em x underline p, ou seja, nos valores preditos da exposição como variável independente. Vamos pensar então, pessoal, sobre o beta 1, especificamente sobre a escala desse coeficiente. Qual é a escala desse coeficiente, pessoal, se vocês observarem aqui no slide? É mudanças em milímetros de mercúrio no desfecho, ou seja, mudanças em y, para cada aumento de 1 kg por metro quadrado no valor predito de x, ou seja, para cada aumento de uma unidade de x. Mas, pessoal, essa é justamente a escala que nos interessa. É a escala de mudança no desfecho para cada aumento de uma unidade na exposição. Ou seja, beta 1 é uma estimativa do efeito de x sobre y feita com base em z. Assumindo aqui nesse exemplo, como eu já mencionei antes, que o efeito de x sobre y é linear. Na aula 3, pessoal, nós vamos discutir com bastante profundidade como interpretar essas estimativas de efeito de análise de variável instrumental. Por enquanto, a gente vai estar falando de uma forma um pouco mais informal e um pouco mais vaga do efeito causal de x sobre y, que é uma variável instrumental nos dá uma estimativa de efeito que a gente pode interpretar assim, como o efeito causal de x sobre y. A partir da aula 3, nós vamos ver que essa interpretação, na verdade, requer algumas condições a mais para que a gente possa fazê-la, mas por enquanto não se preocupem com isso. Apesar, pessoal, da gente discutir e pensar sobre o método de regressão por mínimos quadrados em 2 estágios, dessa forma que a gente faz uma regressão do primeiro estágio, calcula os valores preditos e depois utiliza esses valores preditos numa segunda regressão, na verdade, não é adequado com que a gente realize essa análise como eu expliquei antes, fazendo uma regressão e depois fazendo a outra separadamente. E mais especificamente, pessoal, a estimativa de efeito causal, que nós chamamos de beta 1, vai estar correta, mas não o erro padrão desse beta 1. E por que isso? Porque para que o erro padrão do beta 1 seja calculado de forma adequada, é preciso que a gente leve em conta a incerteza da predição de x no estágio 1, coisa que a gente não faz se a gente realiza as duas regressões de forma independente uma da outra. Mas, felizmente para nós, pessoal, é muito fácil fazer isso, ou seja, é muito fácil fazer essa análise de forma adequada, utilizando pacotes estatísticos, como a gente vai ver na aula de hoje e também vamos ver amplamente nas aulas práticas. Teoricamente, pessoal, a gente pode utilizar a regressão por mínimos quadrados em 2 estágios para estimar efeitos não lineares de x sobre y. Nós até vimos isso alguns slides atrás, né? Que nós tínhamos uma especificação do estágio 2 com um termo linear e um termo quadrático para a variável x. Mas, pessoal, na prática, pode acontecer que, se o instrumento não explicar uma grande parte da variância de x, os valores preditos de x vão variar muito pouco. Isso vai diminuir, então, a nossa capacidade de detectar efeitos não lineares. Para que a nossa análise tenha mais capacidade de detectar efeitos não lineares de x sobre y, em geral, é necessário que z consiga explicar uma grande parte da variância de x, de forma que os valores preditos de x variem bastante uns dos outros, dando então capacidade para a nossa análise de detectar efeitos não lineares. Então, na maioria das análises de variável instrumental que a gente faz, utilizando exposições numéricas, a gente acaba assumindo que o efeito de x sobre y é linear, simplesmente por não ter resolução suficiente
para estimar efeitos não lineares. Então aqui, pessoal, mais um pressuposto que a gente costuma fazer quando a gente faz análise de variável instrumental, utilizando regressão por mínimos quadrados em 2 estágios. Nós vimos então, pessoal, em alguns slides anteriores, como fazer as duas regressões, o estágio 1 e o estágio 2, separadamente uma da outra. Agora vamos ver o comando correto no Stata, em que a gente faz os estágios 1 e 2 de uma vez só. Então aqui está o comando ivregress, aí a gente escreve 2SLS, isso na verdade é a tradução para inglês de regressão por mínimos quadrados em 2 estágios, Two-Stage Least Squares Regression. O desfecho, abre parênteses, a exposição igual ao instrumento. Então esse aqui é o comando que a gente faz e a gente vai praticar isso bastante nas nossas aulas práticas. E a gente também pode incluir, se a gente quiser, covariáveis na nossa análise, colocando elas então entre o desfecho e a especificação da exposição e do instrumento. Nós discutimos que o estágio 1 consiste basicamente de uma regressão linear em que x é a variável dependente. Mas e se x for uma variável dicotômica? A gente pode fazer isso? Pode. Nós, epidemiologistas, estamos muito acostumados a modelar variáveis dependentes dicotômicas utilizando regressão logística. E a gente tem um certo medo, um certo receio de modelar variáveis dicotômicas utilizando outros modelos, por exemplo, regressão linear. Mas, pessoal, no contexto aqui de análise de variável instrumental, usando regressão por mínimos quadrados em 2 estágios, já foi demonstrado que esse método ele não depende da especificação do modelo do estágio 1 ser correto ou não. Ou seja, não interessa se o modelo de regressão linear não é o melhor modelo para descrever a relação entre x e z. O que interessa é que nesse modelo z e x estejam, de preferência fortemente, associados, independentemente dessa especificação ser a correta ou não. E em geral, pessoal, a gente vai então quantificar a força de associação entre z e x utilizando a estatística F do nosso modelo de regressão linear, que é calculada automaticamente na grande maioria dos pacotes estatísticos. E assim, pessoal, não existe uma regra dogmática para definir o quão grande a estatística F tem que ser para que a associação entre z e x seja suficientemente grande, digamos assim. Mas alguns autores utilizam um ponto de corte de 10, ou seja, quando F for maior que 10, que essa associação seria suficientemente forte. E nós vamos discutir então, pessoal, o porquê que essa associação tem que ser forte, não apenas existir, mas de preferência que ela seja forte, na seção 4 da aula de hoje. Então, fiquem ligados nos próximos vídeos para entender a importância disso. Resumindo então, né, pessoal, o estimador de mínimos quadrados em 2 estágios, ele é uma extensão do estimador de Wald, ou seja, nos dá a possibilidade de estimar efeitos causais em situações que o estimador de Wald não permitiria. Ele permite calcular adequadamente o erro padrão da estimativa de efeito causal, sem que a gente tenha que fazer cada uma das regressões separadamente. Dessa forma, então, o erro padrão da nossa estimativa de efeito causal leva em conta a incerteza da predição no estágio 1. E, como nós acabamos de discutir, essa metodologia é robusta contra erro de especificação do modelo no estágio 1, basta que z e x estejam, de preferência fortemente, associados. No entanto, pessoal, essa metodologia também tem algumas desvantagens. É difícil dela ser aplicada para exposições com 3 ou mais categorias, fica bastante confusa a aplicação dela. E muitas vezes, apesar de na teoria ser possível nós estimarmos efeitos não lineares de x sobre y, na prática, muitas vezes essa possibilidade é bastante limitada, a não ser em situações que o instrumento explique bastante da variabilidade da exposição. O vídeo de hoje, então, fica por aqui. Espero que o conteúdo tenha ficado claro. Nos vemos, então, na parte 3 dessa aula. Até lá!